Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Um vídeo artigo que dá muito pano para manga, tem muita coisa para falar. Vamos tentar falar do que é o artigo para nós não complicar a nossa vida, né? Ter supervisão do profissional junto ao treinamento, uma supervisão mais atuante, estilo personal, semipersonal, grupos menores, ou não ter a supervisão, né? Existe uma linha de treinamento feito em casa, tanto para populações especiais, época de pandemia, né? Apareceu. Até que ponto uma coisa é melhor que a outra? Isso aí tem muita coisa para a gente conversar. Então vamos tocar ficha. Quero te trazer o artigo aqui, uma meta-análise muito legal, tá aqui ela. 2022, saindo fresquinha, né? O papel da supervisão do treinamento de força, né? No Resistance Training. Né? Então, uma revisão sistemática com meta-análise, Fischer e colaboradores, galera aí da Alemanha trazendo esse material. Bem, vamos lá então. Vou diminuir um pouquinho aqui. Trazendo a introdução, né? Primeiro entender que quando a gente fala de treinamento de força, a gente está falando de manipular várias coisas, né? Você tem a carga, a frequência semanal e várias outras coisas, né? E a importância do profissional está nisso, em ajudar na decisão por parte do seu cliente, né? Até que ponto esse cliente se adapta ao que é interessante se fazer para ele, né? Então, esta é a importância que está por trás. Aí, o que se fala é o seguinte, né? Na medida que você não tem essa supervisão direta, né, presencial, você poderia ter, né, estamos falando desse tipo de supervisão, importante, você poderia ter um decréscimo na qualidade, dessa forma perderem resultados, né? Normalmente quando se fala em supervisão, né, e aí estamos falando na introdução, a gente está falando em ter vários motivos que se tornam fundamental, como por exemplo, melhorar a aderência desse sujeito, né, a continuidade desse treinamento dele, por poder monitorar o progresso dele em termos dos seus resultados, acompanhar a parte técnica, se ele está executando devidamente o exercício, prevenindo assim, dessa forma, lesões, né? Ver se você está usando os exercícios certos para trabalhar o grupo muscular certo e também, né, a atividade que você se propõe. Ter um suporte psicológico, motivacional, né? Encorajar esse cara para superar limites, aumentar a intensidade, volume. Então temos várias razões para você ter essa supervisão, né? Quando se fala em supervisão, né, a National Strength Conditioning Association, né, que é a detentora lá do nossa revista Journal of Strength, uma das principais na área da força, né, ela traz um guia de sugestão aos profissionais, que é muito mais uma sugestão do que efetivamente uma evidência científica, né, que diz que para, né, de forma geral, assim, ó, novatos, jovens, populações especiais, né, que vão se engajar em treinamentos de força, principalmente aqueles, né, com uma rotina mais adequada, deveria ter uma relação de um profissional para cada 12, um profissional para cada 20 pessoas. Né? Então isso é uma sugestão baseada em uma opinião técnica da galera e não necessariamente científica. Bem, aí, então assim, ó, dentro dessa supervisão, né, a gente poderia ter um treinamento, uma escolha melhor de cargas, de testes e outros aspectos, né? Isso falando principalmente em respostas agudas. Quando a gente fala em respostas crônicas, né, alguns poucos estudos, aqui aparece o estudo do nosso colega Gentil, né, mostrando que quando você treina com personal, você tem resultados superiores na força a longo prazo. Né? Também outros estudos com populações especiais, como câncer, também atividades físicas realizadas em casa, né? E aí nós temos a situação de ter a não supervisão, né? Onde você tem uma orientação prescrita, às vezes de forma não presencial, e aí você pede para a pessoa fazer. E a pergunta é, essas pessoas conseguem resultados, sim ou não? Então esse é um aspecto importante. E aí, na nossa meta-análise aqui, é importante entender esse detalhe, né? Porque nós temos aqui uma situação em que você vai ter uma prescrição de treinamento, pensando em força, potência, velocidade, resistência, até cardiorrespiratório, e também respostas na composição corporal, percentual de gordura, massa muscular, enfim. Só que nós não estamos falando de outras variáveis, como motivação,
outras variáveis, como a possibilidade de ocorrência de lesões. A gente está falando em resultados de força, de qualidades físicas e resultados da composição corporal. Veja bem, isso é importante se dizer. Então, utilizando o prisma, né, usando estudos experimental e quase experimental, aqui, os resultados principais relacionados a desempenho muscular e morfológico. Tá? Isso é muito importante, embora eles tragam alguns dados sobre aderência, o foco principal aqui está o resultado de treinar com supervisão ou não, em composição corporal e questão muscular, certo? Então, ao final eles chegam com 12 estudos, não mais do que isso, né, dentro dos padrões, uma metodologia de qualidade na escala Pedro de 8 pontos, onde se alcançou uma qualidade, espera aí que eu já vou trazer, 12 estudos, né? Já vai aparecer. A maioria dos estudos com sujeitos não treinados, com jovens, adolescentes, atletas, até pessoas, mulheres com osteoporose, obesos, sobrepeso, homens e mulheres, uma gama bem grande, bem heterogênea. Isso é importante se diga, né? Porque, e aqui tem a lista de todos os estudos, porque a gente sabe que existem perfis que se tem uma maior aderência ou não, conforme as suas características. Então, aqui nós temos um grupo bem heterogêneo, estamos fazendo uma média de um resultado. Bem, em termos de qualidade, então, a mediana ficou em nota 5, né, trazendo uma boa qualidade, mas com alguns estudos com 3, alguns estudos com 8. Então, tivemos bastante heterogeneidade em relação à qualidade desses estudos. Bem, e quando a gente vai para o resultado, está aqui o nosso gráfico da meta-análise, né? A gente avaliando aqui a força apenas, temos vários estudos, vários efeitos de magnitude em diferentes exercícios, constata-se que existe um efeito de magnitude de 0,40, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ti, um efeito de magnitude de 0,40, quase tocando a linha central, ou seja, houve diferença significativa, o P foi significativo, porém muito próximo do valor parecido. Olha, observe todos os estudos, alguns estudos com um incremento bem puxando para o lado da supervisão, alguns em cima da linha, mostrando que com ou sem supervisão, sem diferença. Na velocidade, sem diferença significativa. Na potência, sem diferença significativa. Na funcionalidade, sem diferenças significativas. Na resistência, sem diferença. E no cardiorrespiratório, também sem diferença. Tá? Então, quando se usa toda essa capacidade física, existe um pequeno acréscimo de funcionalidade em favor ao grupo que teve supervisão, certo? Quando a gente vai para a questão de composição corporal, tanto a gordura corporal como a massa gorda não deu diferença. Na massa livre de gordura, houve um incremento em favor à supervisão e, na média geral, não houve uma diferença significativa. Importante que esse resultado aqui favorável foi com efeito de magnitude pequeno ou trivial. Tá? Então, quando ele traz aqui, ainda interessante, a aderência entre o treinamento supervisado foi de 91% e de não supervisado foi 87%, ou seja, muito similar, né? Os níveis de existência em ambos os grupos foram semelhantes. E aí, na discussão, ele ainda traz algumas coisas, né? Que esta ideia de dizer que o principal resultado dessa meta-análise mostrou que o treinamento supervisionado, né, a performance foi melhor, só que com apenas um pequeno efeito de magnitude. Né? E ainda traz dizendo assim, que algumas estimativas quanto a outros aspectos, isso em relação à força. Né? Em outros aspectos, como velocidade, potência, funcionalidade cardiorrespiratória, não houve essa melhora, né? Mas na força sim. Em relação à composição corporal, apenas um efeito trivial foi encontrado em relação ao supervisionado. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Moderado efeito não supervisionado, né? Então, nas cargas, nada de... Então, era isso. Voltando para a minha tela aqui. Então, assim, gente, veja bem. Nós estamos falando de treinamento em termos de resultados físicos, né? Tanto na composição corporal como na força. Onde parece que ter ou não ter supervisão não é o determinante, é uma pequena melhora. Mas na minha prática eu vejo que a grande diferença ela pode estar sim na motivação desse sujeito, na questão de evitar lesões, que são sempre a coisa mais difícil de investigar. Interessante ver que nesse estudo a taxa de desistência foi semelhante. Né? A gente imaginaria que com uma supervisão mais acompanhada a gente teria uma desistência menor.
e isso não é verdadeiro. Então, até assim para quebrar alguns tabus, veja bem, não ter um treinamento personalizado, ter um atendimento supervisionado com mais intensidade, não necessariamente pode representar um resultado melhor em todas as variáveis. Em algumas sim, como apareceu na força e na massa magra, mas em outras não, né? A própria aderência não mostrou isso. Então, é muito relativo, né? Porque eu me preocupo muito com essa ideia de que quem está na academia, quando você vai para uma academia coletiva com uma orientação não tão boa, parece que essa galera, essa não é uma galera que paga menos, que não precisa. Bem, isso é assunto que a gente já conversou, né? Já trouxe no papo reto outra vez, aí você vê o que você acha. Mas de forma geral, não é somente a supervisão que garante o resultado. Isso é importante se diga, né? Qualidade de treinamento, qualidade de equipamento, personalidade da pessoa é fundamental. Então tem vários aspectos que interferem. E aí, me diz aí como é que é o teu treinamento. Comenta aí e me diz o que tu acha. Valeu, gente. Não esquece de se inscrever no canal, dá aquela força. Vem junto comigo. Toda semana um vídeo artigo. Todo domingo nós temos um papo reto com algum comentário profissional. Valeu, um abraço e até mais.